Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais esse podcast Elas Donas de Si. E claro, na minha mesa só senta mulher incrível e especial, porque eu seleciono muito bem quem são as pessoas que estão aqui para falar com você. Então hoje eu tenho uma nova amiga aqui que eu vou apresentar para você. Quem é você? Se apresenta, minha Prazer, amiga. meu nome é Letícia. Hoje está sendo um prazer estar aqui com a Lu e contar um pouquinho sobre a minha história. Ai, arrasou. E Letícia, conta pra gente o que é que você faz da vida. Apresenta e fala pra mim o que que você faz. Bom, né? Mãe faz um monte de coisa, né? Mãe é A- uma função, né? Além de ser mãe, né? Dona de casa, mãe de 3 filhos, né? Muito bem casada, sou estudante de psicologia e sou formada em Practitioner, em PNL e Master. E tô aos poucos, né? Me organizando e começando os atendimentos agora. Ai, arrasou. Então, olha, mais uma amiga aí, terapeuta, com outro tipo de técnica que é maravilhosa também. E aí, amiga, quando eu te convidei, deu frio na barriga? Muito, até agora. E tá tudo bem, porque quando chega aqui, a única coisa que a gente quer ouvir é a sua história. Ao longo da história e da vida da Letícia, houve momentos em que você olhou e falou assim: puxa, isso aqui que me aconteceu, eu me senti dona de si. Tem algum momento dessa virada de vida aí, né, desse caminho aí que você sentiu assim? Muitos momentos, mas o principal, né, que eu já tinha até conversado com você um pouquinho sobre e faço questão de estar relatando aqui, né, essa minha história, é a minha história com a dislexia, né, que para mim é muito especial hoje. Olha que interessante. Então, o que que acontece? A minha vida toda, a minha infância toda, eu passei acreditando que eu era burra, né, porque eu não aprendia como as outras crianças. Então, o que que eu pensava na minha cabeça? A única coisa que eu sei fazer é só ser dona de casa e mãe. E tudo que era referente à escola, ter que aprender uma leitura, uma escrita melhor, eu direcionava sempre assim, tem que escrever um bilhete na escola dos filhos. Eu direcionava pro meu marido, porque eu pensava, ele é inteligente, ele não vai errar na escrita, e eu erro. Olha. Era assim que eu pensava. E aí, um belo de um dia, eu olhando uma postagem no Instagram, eu conheci uma garota, né, através de um vídeo dela, ela relatando algumas situações na vida dela. E aí eu falei assim, gente, eu tenho muitas coisas parecidas com essa menina. E aí comecei a direcionar aquilo que eu tinha ouvido e procurei primeiro a neurologista. Começou a pesquisar Isso. a partir daquela informação que você viu ali. Sim, porque eu não queria me basear e achar que eu tivesse alguma coisa só porque eu vi um vídeo, né? Show. E cada pessoa é uma pessoa, isso é muito subjetivo, como que ia ser pra ela e pra Show. mim. Aí procurei a minha neurologista e falei pra ela, falei, olha, eu acho que eu tenho alguma questão aqui que eu queria dar uma pesquisada. Aí relatei a minha infância pra ela, falei da dificuldade que eu tinha de aprendizado, né, que desde criança demorei a falar. Sempre fui mais assim lenta com algumas questões, né? Essa parte cognitiva minha foi demorada, né? Demorei muito para aprender a ler. Show. O desenvolvimento foi muito lento. E aí questionei para ela todas as questões e ela falou assim: então eu vou te passar para uma fono. Aí fui para fono, comecei o trabalho com a fono e depois eu fui para psicopedagoga. A psicopedagoga foi assim maravilhosa para mim, porque ela começou a fazer um desenvolvimento de leitura. Ai, Eu que detestava legal. ler, gente. É mesmo? Não é que eu detestava, é porque eu não sabia ler. Eu me perdia Olha, na que leitura. interessante. Olha só, esse ponto é legal. Porque o dislexo, ele faz isso, né? Ele vai começar a ler, aí aquelas linhas vai embaralhando ele, ele já tá Sim. aquí embaixo, aí ele acha que tá lá em cima, não é isso? Isso. Ele faz meio essa confusão ali de organização na vista. E aí? Exatamente. Exatamente, que aí eles costumam falar que as letras dançam, né, pro disléxico. É bem, o pessoal comenta isso. E aí, eu fui para esse processo, né, aí psicopedagoga, fono, acompanhamento com a neuro, e aí nesse caminhar, eu também, aí eles pedem, né, a fono pediu alguns exames, né, pra ver se eu escutava bem, se eu enxergava bem, pra ir descartando. E tudo tava dando, né, tudo certinho. A única coisa que deu alteração foi no exame do PAC, que deu também que eu escuto bem, porém eu não codifico bem o que eu escuto. Olha que interessante. Aí mais uma dificuldade. Então, assim, eu aprendo muito vendo.
pra escutar, eu tenho que escutar muitas vezes. Então, você acabou descobrindo que você é mais visual. Isso, mais Ai, que visual do que legal. auditiva. Então, assim, o que eu faço? Por exemplo, na faculdade, para mim guardar o que a professora tá falando, eu escuto ali, aí chega em casa, eu coloco, ou no dia, ou no outro dia, um vídeo referente ao assunto da aula. E aí, escuto. No outro dia, tô lavando uma louça, eu tô escutando. E aí, eu vou fazendo assim. E eu fui arrumando... Aí você vai codificando essa informação nesse processo. Isso. Que legal. É, porque pro disléxico é mais demorado mesmo o processo de aprendizagem. Mesmo que eu tenha todo um acompanhamento, ainda assim é mais difícil pra mim, entendeu? Eu tenho que ter... E o que se torna na sua vida nesse momento que você descobre essa informação? Com quantos anos você descobre isso? Eu descobri com 30 anos. Nossa, Com 30 com 30 anos. E aí? É. Aí comecei a correr atrás e na minha cabeça era tipo assim... abriu um horizonte pra mim, que eu falei, meu Deus, eu não sou burra. Olha, eu tenho que uma legal, questão. Viu? E aí eu fiquei desesperada, querendo Então, ao invés dessa informação chegar como uma bomba no seu colo, qual é o sentimento que você tem quando você descobre isso? de alegria, de libertação. Uau, Muito que grande. legal. E aí eu fiquei desesperada, que eu falei assim, eu preciso ler, porque eu nunca tinha passado um livro inteiro na minha vida. Foi a partir dos 30 anos que eu fui ler. E aí também disparei, né? Que aí eu fui arrumando métodos. Aí fui fazer mentoria. Tem uma pessoa que me deu mentoria própria na área da dislexia, né? Ele estuda sobre isso. E aí fiz a mentoria com ele, né? Pra conhecer melhor sobre a dislexia. Fui estudar, né? Sobre a dislexia para saber quais pontos e caminhos que eu podia pegar, né? Que poderiam ser mais fáceis para mim com a dificuldade. Mas assim, cada pessoa arruma o seu método. Que Então, legal. eu arrumei o meu método de ler, por exemplo, entendeu? Eu faço uma negociação ali com o meu cérebro. Então, eu fui arrumando para estudar, para ler. E aí Muito legal. Deixa eu pegar essa dica aí, ó. Prestou atenção? Eu sempre digo que a vida não nos traz problemas, porque quem tem problema precisa resolver. E desafio, eu preciso passar aquilo ali e vencer. Sim. Então, eu sempre chamo os percalços que a vida nos traz de desafio. Então, o desafio ele sempre vai vir com o sentido de aprendizado. O que Letícia fez? Tá bom, desafio. Eu te entendi. E ao invés dela receber esse desafio como, nossa, uma bomba, minha vida acabou. Olha que legal. Olha o que ela trouxe aqui pra gente. Que isso para ela foi um alívio, porque eram respostas de algo que você não sabia. Né? E aí justificava alguns movimentos que você tinha. E aí, nesse momento, olha que legal que ela trouxe aqui pra gente. Foi libertador. E eu quero pegar esse gancho para você aí que está nos ouvindo, parar para pensar e refletir um pouquinho sobre isso. Muitas vezes, a gente vai passar lá a vida, desculpa a expressão, correndo atrás do rabo, sem entender por que aqueles movimentos. Exatamente. E aí, alguns movimentos são repetições de padrão, que a gente já falou isso enquanto consteladora, e outros são esses movimentos que são únicos, que são seus. Mas o X é exatamente o conhecimento. Olha que legal, ela trouxe esse exemplo pra gente. O que libertou ela é o conhecimento. Exatamente. Não é isso, amiga? Exatamente. E aí, como fica a vida da Letícia a partir disso daí? Ai, ficou um turbilhão, né, de coisa dentro de mim, porque eu queria aprender, e como eu quero, né? Antigamente, eu me colocava em cima das minhas dores, sou burra, não passo daqui e acabou. Então, tudo que estava difícil, eu descartava. Te colocaram nessa caixinha, Isso. você aceitou e foi empurrando ela até os 30 anos de idade. Exatamente. E aí? Então, tava difícil, eu caía fora, eu corria de coisa difícil. Hoje em dia, tá difícil, aí que eu quero. Mentira, Aí que que eu vou, delícia. entendeu? E aí eu começo assim, ai, nossa, mas isso aqui tá muito complicado. Aí o que eu penso? Mas no começo aquela outra coisa também foi difícil, complicada, e eu consegui. E depois se tornou mais fácil. Essa também vai, então agora que eu quero. E aí comecei a ser assim, então corro atrás, leio muito, né? Pesquiso, vídeo, e o autoconhecimento e a terapia foi essencial nesse processo. Foi o que me muito ajudou importante. muito, muito, muito. E aí, que momento é que essa terapia entra na sua vida? Aí assim que eu descobri, né, aí comecei primeiro com esses processos com a psicopedagoga, né, a Fona. A minha psicopedagoga já era uma terapeuta também, que ela me ajudou muito na autoestima, porque o disléxico, ele acaba que a autoestima fica muito baixa.
acha inferior, a gente passa a achar que a gente é até feio, a gente é fora do padrão daquelas pessoas, porque elas aprendem e a gente não. Olha que interessante. Então, mexe com a autoestima. E aí, você acaba também tendo a questão da depressão, né? Então, a criança vivendo essa situação é um caos. É um caos. Porque ela tá ali no mundinho que não é dela. E ela não se encaixa naquele mundo em momento nenhum, certo? Exatamente. E aí, como é que você fez? E aí, a terapia entra na sua vida e faz qual chave de virada aí? Qual mudança faz aí na sua vida? Eu passei toda a situação para terapeuta, né? Já estava com acompanhamento com os outros... Profissionais, né? Com os outros profissionais. E ela foi trabalhando primeiramente a minha autoestima, né? Porque o trabalho com o cognitivo estava sendo feito já com a psicopedagoga. Então, ela foi trabalhando minha autoestima. Quando eu fui para a faculdade, esse relato é até muito legal. Na primeira semana da faculdade, eu entrei numa crise. E aí? Eu chegava na sala de aula e eu ficava desesperada, porque a minha sala, quando eu entrei, tinha 70 pessoas na sala. Era uma sala de muita gente. Quando eu via aquele monte de pessoas, eu falava assim, eles vão olhar tudo pra mim. E vão ver que eu sou burra. Veio isso na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, era uma briga. Eu pensasse, não, mas eu não sou mais burra. Eu descobri que não é burrice. Ai, que legal. Eu ficava nesse jogo. Só que, mesmo dessa forma, eu usando esse, né, contra ali, eu ainda entrei numa crise e fiquei uma semana toda que eu só chorava. Mas por quê? Teve um gatilho. Eu fui falar com uma professora e ela me corrigiu. Isso me trouxe o gatilho da minha infância. Nossa, ela me corrigiu. Isso. E aí? Entendeu? E quando ela me corrigiu, na minha cabeça veio assim, eu sei que ela tá fazendo isso pro meu bem, que eu não levei pro pessoal, sabe? Sei que é pro meu bem, ela tá me corrigindo pra me ajudar e tal, tal, tal. Mas ali internamente, né, no inconsciente, veio tudo, aquela explosão. Cheguei em casa, chorava, no outro dia chorava, não conseguia, eu ia pôr o pé no chão, o sistema nervoso, meu pé não firmava. E aí meu marido falou pra mim assim, amor, eu tô preocupado de repente você ficar meio traumatizada de ir pra faculdade, como que vai ser? Eu falei, não, calma. E fui trabalhando isso em mim. Aí, com o auxílio do meu professor também, né, que me orientou, meu mentor, na PNL, ele me ajudou e falou, ó, lembra que você pode usar tal técnica, essa você consegue fazer sozinha? Aí usei a técnica e assim, no outro dia eu já segui minha vida, na outra semana eu já fui pra faculdade, cheguei como se nada tivesse acontecido, que eu falei, poxa, eu cheguei até aqui, eu venci tanta coisa, agora eu não posso parar, é daqui pra frente. E aí acabou, eu falei, agora ninguém me segura. Aê! Agora ninguém me segura. Ó, vou pegar um gatilho, um gancho aqui que você falou, que é o do gatilho. O que acontece? O nosso cérebro armazena todas as nossas histórias do 0 aos 7 anos de idade. Então, dos 0 aos 7 anos de idade, você vai armazenar tudo aquilo que você vai aprender enquanto conceito, ética, princípios, morais, verdade, certo e errado, mentira, feio, gordo. Você vai aprender tudo isso. E aí você vai armazenar, né? Assim como a gente cansa de dizer que a criança é uma esponja, né? Então, ela guardou todas aquelas informações que é aquele clã familiar, seja papai, mamãe, vovó, quem é que tenha cuidado dessa pessoa, tá? Letícia armazenou tudo isso. E aí, vocês viram que ela contou aqui pra gente que ela era chamada de burra? Que ela era chamada de que, olha, ela não consegue fazer nada? Então, ela guarda esta informação. E aí, lá na vida adulta, naquele desafio que ela passou ali, naquele fato ocorrido na faculdade, gatilha. É isso, aperta aquele botão daquela memória. Você não consegue controlar isso, porque isso tudo tá lá no seu inconsciente. E aí, como você não consegue controlar, dispara, que é o que ela explicou aqui, outras coisas, que aí no caso ali foi o nervosismo. Sim. Talvez se ela fizer uma memória ali, ela vai perceber e lembrar que uma professora lá na infância fez esse movimento e ela deu tremedeira. Deu para entender, gente? É assim que o nosso cérebro trabalha. E aí, o que ela fez? Calma aí. Agora eu já sei, cérebro, como você funciona. Deixa eu negociar, né, assim? Exatamente. Deixa eu negociar com você, porque tá tudo bem. Agora a gente já sabe como a gente funciona. E aí, isso é o que ela tá dizendo aqui pra gente. Você vai criando outras regrinhas para contar para esse seu cérebro que tá tudo bem ou que a gente pode trocar de informação.
Deu para entender? Então, se você também está vivendo isso aí na sua casa, no seu meio aí, acredite, tem solução. Tem movimentos que você pode fazer para você trazer essas respostas, né, amiga? Sim. E aí você fez essa dinâmica com você, deu uma equilibrada ali Sim. nesse gatilho. E como foi a Letícia aí? Aí adiante segui a disso? vida e falei, agora daqui pra frente. Claro, todo momento na vida a gente vai ter alguns desequilíbrios, mas quando a gente tá cuidando do nosso emocional, quando a gente tá procurando autoconhecimento, se torna mais fácil. Boa. Entendeu? Você começa a se conhecer, você começa a saber aonde você pode, onde você não pode, a se respeitar mais, porque eu não tinha o mínimo de respeito comigo mesmo. Boa, entendeu? ótimo você falar sobre isso. E isso é essencial. Aí tive que aprender o quê? Que primeiro eu tenho que me amar. Que primeiro eu tenho que me aceitar. E a opinião do outro é do outro, não cabe a mim. Eu vou fazer o máximo que eu puder dentro do meu possível pra mim. E aí eu não quero agradar ninguém, não. Quando eu segui nesse caminho, eu falei, agora é legal. outra. Nasceu realmente outra E Letícia. aí se tornou dona de si. Me tornei dona de si, com certeza. Ai, que delícia. Agora quem manda em mim sou eu, não é a opinião de ninguém. Adoro isso, viu, Exatamente. gente? Quando ela traz aqui, olha, a opinião do outro não me importa, não significa que é uma forma grosseira de levar a vida, não, tá? É que ela faz um movimento que ela traz aqui pra gente de experiência, de que tá tudo bem. Você não concorda com esse objeto aqui que eu tenho, e que a cor é azul, porque é a minha paleta de cores, mas isso não lhe dá o direito de vir aqui me ofender ou invadir esse espaço. Simplesmente você não gosta da mesma cor que eu e tá Exatamente. tudo bem, né assim? Faz Então, parte. quando ela diz isso, que não se importa necessariamente com a opinião do outro, é neste sentido. Se alguém diz para ela assim, nossa, Letícia, mas esse azul tá tão feio, e ela, tá tudo bem, mas eu gosto dele. Não é assim? Assim, Exatamente. esse faz bem pra mim e tá tudo certo. E se não faz pra você, tá tudo bem também, mas é seu, não é meu. Então, não é uma maneira grosseira de dizer, mas é uma maneira de se colocar em primeiro lugar. Uma coisa que eu gosto de trazer muito, Letícia, que faz parte da base do meu trabalho, que é um dos princípios bíblicos, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Por que eu trago esse para o meu processo de trabalho terapêutico? Porque eu ensino para essas mulheres, que é o meu público maior, que amar ao próximo como a ti mesmo é um mandamento. Logo, se eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo, quem está vindo primeiro nessa regra? A mim mesmo. Então, se eu não sei me amar, me respeitar, ela falou isso, que ela teve que aprender a se respeitar. Cuidar de mim, entender os meus limites, quais são os momentos que eu preciso dar um freio e dizer assim, não, agora eu preciso aqui entrar na caixinha do nada e fazer nada. Exatamente. E aí, amar ao próximo como a ti mesmo, então eu só consigo gerar esse amor genuíno com o olhar de acolher o próximo quando eu aprendo a me amar. Não é assim, amiga? E é difícil você aprender, viu? Não é fácil, Não é um é longo fácil. caminho. Porque a gente não é treinado nisso quanto criança, certo? Ah, o primeiro pedaço do bolo vai pra quem? Desde Ah lá. criança. Ai, não vai pra gente. boa! A gente dá pro pai, pra mãe, pra avó, pra tia, quando Muito tá casado boa. com o marido, pro filho, mas você não dá pra você. E quando tem algumas crianças que fazem esse movimento de dizer assim, o primeiro pedaço é meu, todo mundo grita e diz o quê? Não, é do papai, é da mamãe. Que isso, menina? É exatamente isso. Eu, hein? Você é egoísta. Olha, ou É por seja, isso. a gente não é treinado desde criança. Exatamente. E eu já faço esse trabalho com meu filho de 3 aninhos. O outro também. Mas o de 3 aninhos, muito. Porque eu vou com ele E aí andando. você já trouxe um outro conhecimento nessa fase dele. Show. Isso. Eu já vou trabalhando. Você ama quem primeiro? Aí ele faz assim. Fala, exatamente, é você primeiro. Ai, Aí ele que pega legal. a florzinha, a gente vai andando, conversando, cantando musiquinha. Aí ele pega a florzinha. No primeiro momento que ele pegou a primeira vez, ele veio me dar. Aí eu falei assim, opa... Ele tinha pegado 2, ele ia dar uma pra mim e uma pra professora. Aí eu falei assim, essa primeira aqui é sua, filho. Legal, legal. Aí agora ele já sabe, entendeu? Esse Muito trabalho legal. é muito importante, porque vai crescer uma criança e se tornar um adulto muito mais saudável mentalmente, entendeu? Boa. Emocionalmente. É isso aí. Porque essa falta de auto-amor, autocuidado a si próprio é devastador na vida adulta. E principalmente o masculino, porque Sim. o masculino ele não é treinado assim, né? A mulher, ela ainda tem lá as dores, vai passar por um caminho assim, mas a mulher é mais amorosa, mais acolhedora por natureza. E é muito legal você fazer isso com o menino. Por quê? Ele vai ser
treinado diante da sociedade a ser apenas o executor. Sim. Executa, 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 executa. E esse auto-amor, e esse autocuidado, esse auto-respeito, ele não vai aprender ao longo da vida. Então, assim, parabéns, isso é muito legal que você está fazendo com o pequeno. Por quê? Eu ia trazer esse exemplo de criança, que é assim, qual é o nome do pequeno? Heitor. Heitor, seu amigo tá pedindo a bola, Heitor, divide a bola com ele, e às vezes naquele momento, apenas aquele momento, o Heitor não quer. E aí, o que a gente, enquanto adulto, faz? Porque é o que a gente acha que é certo. Heitor, deixa de ser egoísta, precisa dividir com seu amigo. É. E ao invés de conduzir o Heitor e dizer o seguinte, Heitor, o que você está sentindo agora? Eu não quero dividir a bola. E aí tá tudo bem, você não precisa dividir a bola agora. Mas depois você pode dividir com seu amigo. Olha, É dei aqueles 3 minutinhos de tempo para ele. Diferente, total. Até porque a criança não vai demorar muito tempo para poder dividir isso. Eles né? são muito rápidos, né? Segundo, ele já tá resolve brincando. rápido, já amor. tá... É uma beleza. É bem assim. Eu faço muito esse trabalho com ele também, com o Heitor. Às vezes, ele gosta muito de carrinho. Ele tem uma fixação por carrinho muito grande. Então, lá em casa é carrinho pra tudo que é lado. Ele até dorme com carrinho, toma banho, tudo com carrinho. Então, ele vai pra pracinha com os carrinhos dele e chega sempre o amiguinho querendo. O que eu faço com ele? Eu converso, filho, você quer emprestar pro amiguinho agora ou você ainda tá brincando? Ele fala, é meu, eu ainda tô brincando. Eu falo, então tá bom. Quando você terminar, você pode dar um pouquinho pro amiguinho brincar? Se ele falar que sim, ok. Se ele falar que não, ok também. Porque ele Muito tem que legal. posicionar. Ele fala, mãe, eu não quero. E aí, se eu falar pra ele assim, não, você não quer, mas você vai fazer. Como que vai ser na vida adulta dele? Todo mundo vai mandar, vai fazer o que quiser com meu filho. E não é isso. Eu tô criando uma pessoa pra, na vida adulta, ela poder falar a sua voz, entendeu? Colocar a sua voz pra fora. Não ficar guardando como eu guardei por muitos anos da minha vida. Pô, se eu falasse não pra alguém, eu me sentia culpada. A pessoa brigava comigo, quem se sentia culpada era eu dela ter brigado. E ter brigado comigo, sendo que ela tava errada. Peraí, deixa eu te pedir desculpa por você ter brigado comigo. Peraí, desculpa, tá? Você brigou comigo, eu que errei, ou você que errou, na verdade você que errou, mas desculpa, tá? Por você ter errado comigo, era basicamente isso que eu fazia. Muito interessante. Era basicamente isso. Ao longo desse trajeto aí da vida da Letícia, você trouxe um ponto, né? Que é quando você descobre a dislexia. Mas eu quero voltar um pouquinho antes. Uhum. Um pouco antes disso aí, talvez na adolescência, não sei em que momento aí da vida, que você olha e fala assim, foi difícil aqui, porque você não tinha o conhecimento da dislexia, mas em alguns movimentos você olhou e falou assim, aqui eu me senti dona de mim. Tem algum movimento dessa vida aí que você olha e fala assim, cara, aqui foi muito legal. Porque é muito interessante isso, porque presta atenção, ela trouxe aqui o exemplo da dislexia. Então, às vezes, para essa criança, executar um trabalho até o final, uma maquete, sei lá, é incrível. Então, tem algum movimento, assim, da sua vida que você lembre agora que você fale assim, cara, isso aqui foi um movimento que eu me senti dona de mim. Tem? Tem. Conta. Eu, na minha infância, eu sempre gostei do mundo artístico. Sempre. Eu sonhava que ia ser atriz, modelo, cantora, dançarina, qualquer negócio dentro do mundo artístico. Eu gostava muito disso. Tudo que fosse muito ligado pro artístico. Então, quando eu tinha ali por volta, eu já tinha entrado na vida adulta, na verdade. Eu tinha meus 19 anos, 18, 19 anos. Eu passei por uma companhia de teatro em Ribeirão Preto. E teve uma prova, né? Ai, Uma legal. seleção. E eu passei. E engraçado, o que acontece? Eu estudei. Nessa época, eu nem sonhava que minha questão era disléxica, né? Que eu era dislexa. Então, eu estudava o texto. Aí, eu lembro que o meu pai, ele tinha um primo, que até faleceu já, que era diretor de teatro. Aí, eu fui na casa dele pra ele me dar umas aulas, me ajudar. E ele tinha miopia. Então, quando ele ia me ensinar, né? Falava assim, faz assim, não sei o quê. E eu lembro que eu ficava assim, ó. Ele, não, essa parte você não precisa fazer não, que eu tenho a miopia, você não tem. Ele falava. E aí, eu tentando... E eu lembro que eu estudei o texto e chegou no dia da peça, eu esqueci. Eu lembrava algumas partes do texto. E o que eu fiz? O texto, ele era cômico. Assim, meio drama, na verdade. E eu fiz uma coisa de comédia. Eu passei
mesmo fazendo... Eu sei que o texto, ele virou uma comédia, porque o pessoal riu, eu incrementei coisas, sabe? Dei uma misturada ali no negócio e passei no teste. Por conta dessa mistura que eu fiz ali com a comédia. Então, eu me senti dona de mim. Eu falei, gente, olha a minha capacidade. Naquele momento, foi um dos momentos da minha vida que eu me senti segura. Ai, que legal. Que eu me senti realizada. Eu passei por uma companhia que era muito, assim, bem considerável, né? Pra entrar lá não era fácil. Tinha uma fila enorme, eram 2 dias de testes. Não era uma coisa fácil. Teria que estudar integral, era uma coisa bem puxada. E eu passei. E eu nunca achava que eu ia passar em alguma coisa na vida. Olha Até essa fase. Então, esse foi o meu primeiro momento. Meu primeiro boom ali que eu descobri. Falei, caraca, eu sou dona de mim. Olha, eu tenho a capacidade realmente. Foi esse meu primeiro momento da vida. E esse sentimento de ser dona de si, né, esse projeto que eu trago aqui, era isso, era compartilhar histórias com outras mulheres de momentos da vida. Porque a gente não é 24 horas donas de si, tá? Não é. Isso é utopia, não acontece. Mas nessas viradas de chave da vida, a gente vai fazendo esse movimento de ser dona de si. E esse projeto, ele nasce exatamente com essa inspiração. De que, às vezes, uma palavra que você traz de exemplo aqui, modifica a vida do outro. Ouvindo, às vezes, nossa, a Letícia trouxe algo aqui que foi incrível e aquilo que ela falou mexeu comigo. Assim como a própria vida da Letícia, ela trouxe aqui o exemplo que modifica a partir de um vídeo que ela assiste nos canais das redes sociais. E aí ela, opa, aquele negócio ali fez sentido para mim, vou pesquisar sobre isso. Sim. Tá entendendo, gente? Então, ser dona de si é um movimento de ações pontuais que você faz e que você fala assim, tô com orgulho de mim agora, porque, caramba, eu me tornei dona de mim. Faz sentido aqui para você? Então, pensa nisso daí. Porque tem muitas fases da nossa vida que a gente vai ter esse movimento. E é preciso celebrar, né, Letícia? É preciso celebrar esses movimentos quando a gente... Uau, aqui teve chave de virada, muito legal. Exatamente. Então, nesse momento aí, 19 anos, mais ou menos, você tem essa chave de virada aí. Sim. Dona de si. Um pouco mais à frente, que é aos 30 anos de idade, descobre que é dislexia e também tem outro movimento de sentir dona de si, que é quando você, agora já tem explicações, pelo menos, para um bando de coisas que me acontecem. Sim. Tem algum outro movimento? Depois dessa virada, vem a entrada na faculdade, né? Eu peguei muito firme com o autoconhecimento, entrei para fazer curso, porque aí eu disparei, né? Eu falei, nossa, agora ninguém me segura. Agora ninguém me segura, agora eu tenho que fazer. E aí eu fico e entro num curso e faço, aprendi. Agora eu vou para a próxima. E quero aprender isso. E eu vou para cima. Eu ficava com aquele negócio, inglês é impossível para mim, gente. E aí? Comecei a fazer cursinho sozinha mesmo. Ninguém pode me ajudar agora, eu vou sozinha. Antigamente eu ficava esperando por alguém. Ai, fulano não pode, eu não consigo fazer sozinha. Ai, não consigo, não dou conta, não posso. Hoje em dia, não. Ah, não pode fazer? Pode deixar que eu se viro. Eu vou atrás. Não vou ficar dependendo de ninguém mais, não. Eu vou atrás do que eu quero e pronto, entendeu? Assim como foi o movimento de você chegar até aqui, né? Porque quando eu convidei ela, e ela, não, Lu, mas o que eu vou fazer no podcast? Eu falei, contar a sua história, mulher. Vem aqui contar a sua história, compartilhar com a gente, porque é uma história muito legal. Obviamente, ela me contou parte disso. E eu falei, tem muita coisa legal aí para você poder compartilhar com outras mulheres que, às vezes, ouvindo você, vai falar assim, nossa, isso que a Letícia tá falando aconteceu comigo. E olha só, então, é possível. Tá aqui, olha, uma mulher linda na nossa frente. Por quê? Porque ela tomou a decisão de buscar conhecimento. E olha, gente, isso é inegociável. Conhecimento é o que liberta, tá? Nota essa dica aí, hein? Aí, Letícia, vamos lá. E aí, que momento que você falou foi pro autoconhecimento? Sim. Que momento que tu olha pra vida e fala assim, então, acho que esse negócio é legal. E aí? Olha, a partir do momento, eu acho que eu comentei isso com você também quando a gente conversou. Comecei a fazer caminhada, né? Ali no meu bairro mesmo. E comecei a olhar para as pessoas e imaginar assim, quantas pessoas não olhou e falou assim, isso não dá mais para mim. Não dá mais tempo, tô muito velha. Porque eu pensava assim, não, vou aprender a ler melhor, a escrever melhor. Meus filhos que daqui a pouco vão pra faculdade. Eu não preciso mais disso. Eu tenho que cuidar dos meus filhos de casa e acabou. E não é só isso. A mulher, às vezes, ela se limita só a isso. Achando que aquilo que ela tem acabou. E não é.
ela pode ir onde ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Boa. Só basta querer. E aí comecei com as minhas caminhadas e eu olhava para as pessoas, eu observava e falava assim, gente, quanta história não tem dentro dessas pessoas. Ai, que legal. Quantas histórias que não tem para inspirar aí essas pessoas, né? Muitas pessoas falam, não dá mais tempo, eu tô velho. Não tá velho, gente. Quantas pessoas você não vê indo pra faculdade com 50, 60 anos? Eu tenho 34. Como que não dá tempo pra mim? E eu Muito achava que não legal. dava tempo pra mim. Muito Então, legal. foi daí que eu comecei a falar, não, eu vou querer agora trabalhar para ouvir as pessoas, para colher histórias e conhecer histórias que muda também mais ainda a nossa vida, quando a gente conhece a história do outro. Né? A gente vai tendo mais conhecimento, vai colocando coisas em prática troca, ali. né? É uma troca. Troca. Exatamente. Muito legal. Esse foi o Tchan ali que chegou por último agora. Aí você envereda pelo caminho aí do autoconhecimento e se torna aí uma especialista. É isso aí. Aí fiz o primeiro curso, né? E não parei por ali. E vou pro próximo, hein? Quero ir pro último nível e ir na PNL. E aí fui, conheci, gostei, aí me especializei e tô aí. E como foi essa chave de virada aí, esse conhecimento da PNL? O que ele traz para você? Olha, a primeira coisa que trouxe pra mim foi aprender a controlar minhas emoções. Arrasou. A controlar minhas emoções, porque eu era uma pessoa muito assim, explosiva, não explosiva de brigar. Nunca fui. Sempre fui uma pessoa mais tranquila, mais pacífica. Mas eu era muito explosiva assim. Se aconteceu alguma coisa, eu já tinha que falar logo. Eu não processava aquilo, não parava pra analisar, não tinha essa paciência. Eu tinha que falar. E isso me trazia vários prejuízos. Entendeu? Porque quando você fala ali na hora da raiva, na hora do estresse, na hora do que tá tudo ali bagunçado na sua cabeça, os seus sentimentos estão todos misturados, não dá certo. Dá ruim. Dá ruim, entendeu? Então, a PNL me trouxe isso. Ela me trouxe essa forma de ver e analisar os meus sentimentos, de organizar e saber até onde eu posso, que eu posso se esperar. E outra coisa, aconteceu, o que eu posso fazer o que aconteceu? É daqui pra frente. O que eu posso fazer com o que fizeram comigo? Então, tá nas minhas mãos. Isso eu também aprendi muito com a PNL. Tanto que, assim, eu culpava muito, assim... Não é que eu culpava, eu falava assim... Ai, se meus pais tivessem descoberto antes que eu tinha dislexia... será que eu já não podia ter 2 faculdades? Era assim que eu pensava. O que eu não podia ter feito? Eu já podia ter lido vários livros. Mas aí eu aprendi que eles me deram o que eles tinham dentro da base deles, da época deles. Naquela época nem se falava em dislexia, entendeu? Então, eles me deram o melhor que eles pôde. Nem se falava, não tinha esse conhecimento como tem hoje, né? Era só você é burro. Isso aí. Era o que eles tinham para poder te entregar. E eu gosto também de uma história que você contou, que era o quanto que você vivenciava a dor do outro. Como é que foi isso aí na sua vida? Conta aí. Isso foi devastador para mim. Eu tinha muito essa questão e isso me feria muito. Porque eu costumava, assim, um exemplo. Morreu o marido de uma amiga. Eu vivi o luto junto. Olha isso. Como se eu tivesse perdido também. Olha isso. E a dor é do outro. Eu posso auxiliar, eu posso estar ali, amparar, né? Dar um apoio emocional para aquela pessoa. Mas não posso viver a dor dela. A dor é dela. E eu não entendia isso. Então, eu me machucava também, eu me feria. Eu vivia o luto internamente, de não dormir. De ficar sem dormir, gente. sabe? Meu marido, coitado, ele sofria muito comigo com isso. Então, assim, ele já sabia, morreu uma pessoa que... Não, vamos contar pra Letícia, que senão ela vai atrás ele já também. ficava... Era bem assim, ele ia, agora como que vai ser, amor? Como que você tá? Vamos contar pra ela. Era muito assim. E aí, a terapia, mais uma vez, me ajudou, o autoconhecimento. E tem me ajudado, porque é um processo, né? A gente tá o tempo todo se conhecendo, o tempo todo se melhorando. Ligando, né? Fazendo os links e abrindo a mente para várias coisas. Eu abri muita mente, né? Eu costumo dizer que é camadas de cebola. E aí você descobre uma, aí, nossa, já venci. Ai, solta fogos. Aí tu vai e cai de novo. Mas não é que você cai de novo, gente. Para com isso, pelo amor de Deus. Nossa, voltei a estaca zero. Não. Isso foi até uma frase que eu ouvi, que foi um dia que eu tava meio assim, de bode. Aí a pessoa falou assim pra mim... Luciane, você tá brincando? Você voltou a estaca zero? Que estaca zero? Olha onde você tá hoje. Olha o que você aprendeu. Olha para trás, mulher. Para com isso.
E aí foi muito interessante, porque aí eu nunca mais disse essa frase do meu Deus, eu voltei a estaca zero, ou vou ter que começar tudo de novo. Isso foi, inclusive, o meu processo de falência do meu negócio. Então, quando isso aconteceu comigo, que eu fali o meu negócio, claro, qualquer pessoa vai na lona, né? Então, eu fui na lona, fiquei com depressão, fiquei mal, tal, fui buscar ajuda. Nesse processo de buscar ajuda, para sair daquele movimento de estar no fundo do poço, eu fui buscar conhecimento, fui estudar, fui para a faculdade, fui ser empreteca, né? Sou empreteca. E aí, beleza, levantei de novo. Aí, eu vivenciei aqui nas redes sociais quando eles roubam a nossa página, né? Esqueci agora o nome, mas enfim, eles roubaram a minha página. E aí eu perdi minha página. Eu chorei demasiadamente. Lembra do gatilho que ela falou aqui, ó? Então, qual foi o meu gatilho? Fali o meu negócio. Porque, afinal de contas, eu trabalho com as redes sociais. Falei, meu Deus, vou ter que começar tudo de novo, vou ter que começar... Foi até nesse dia que eu falei, nossa, vou começar do zero. E aí a pessoa que estava perto de mim disse assim, você é louca? Como assim começar do zero? Olha o que você construiu até aqui. Eu falei, não, mas eu vou ter que ter seguidor tudo de novo, montar uma rede social, não sei o quê. E aí a pessoa meio que me deu uma sacudida. Eu falei, tá, entendi. Eu não estou do zero, mas vou ter que começar toda a rede social de novo, porque eu fui roubada, né? Roubaram a minha página. Moral da história, passou aquilo dali. Veio um monte de gente dizendo assim, Lu, faz isso para recuperar, Lu, faz aquilo. Nananã. Eu arrasada, né? Eles deram golpe em um dos meus seguidores. Eu fiquei muito arrasada. Uma semana depois, uma outra pessoa me liga e fala assim, Lu, meu filho fez isso e deu certo, tenta aí. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu já perdi mesmo, né? Então vou tentar. E aí recuperei a minha página. E aí quando eu recuperei foi esse sentimento. Daquela fala da pessoa na hora da minha crise, de que eu não estava na estaca zero. Não tava, né? Não tava! Exatamente. E aí, quando eu recuperei, eu falei, uau! Se eu não tivesse acreditado nessa pessoa, eu estaria onde? De novo, chorando, em depressão. E aí, como eu entendi, eu fiz a tentativa e consegui recuperar minha página e tal, estou aqui hoje. Então, isso é muito importante você parar para pensar. Tá aqui, Letícia está trazendo aqui, compartilhando com a gente a história da vida dela. Eu compartilhei aqui um pedacinho de uns fatos ocorridos comigo, para você entender que você não está sozinha, não. Viu? Isso também acontece na casa do vizinho, né, Letícia? E é possível a gente consertar isso, tá? Como? Aqui, ó. É isso, né, Letícia? É o controle emocional. Mudando isso aqui, ó. Isso aí. Fazendo o controle dessa máquina. E aí, quando eu consigo controlar, ou pelo menos condicionar essa máquina, eu chego aos caminhos que eu preciso estar. Porque a vida, afinal de contas, é o quê? Uma montanha-russa. Vai e vem todo tempo. Não é? Cada caída, você volta um pouquinho mais forte. Aí caiu de novo, você fala, agora eu já sei o que eu posso fazer aqui. Então, quando você cai, você não volta da estaca zero. Você já tem base para poder subir de novo. É isso que eu aprendi. Entendeu? E eu, apesar de eu falar sobre, né, autoestima, autocuidado, autoconhecimento, quando foi comigo o desafio, o que eu faço? Escorrego no gatilho lá de trás. E aí a pessoa falou, não, peraí, você é doida, você não tá não, volta aqui, olha pra você aqui. Quase que a pessoa bota um espelho assim na minha cara. Vem aqui, dá uma olhadinha aqui pra ver onde você já tá. Dá uma olhadinha aqui, meu amor, olha aqui quem é você aqui agora. E aí foi incrível, gratidão pela pessoa ali na minha vida naquele momento, mas isso é bom pra você poder pensar, tá bom? Fica a dica aí, ó. Tá vendo quanta dica especial e maravilhosa que a Letícia tá trazendo pra gente. E se você não anotou, volta o vídeo e anota aí. Só que antes disso, deixa eu te lembrar uma coisa. Se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, essa história maravilhosa com outras pessoas que precisam ouvir. Combinado? Então, ó, segue a dica aqui. Então, vamos lá, Letícia. Letícia traça esse caminho. Como é que vem a maternidade aí nesse movimento? Você tem 3, né? Tenho 3 filhos. Como é que a maternidade fica nesse movimento aí, em que você tem essas dificuldades da dislexia e tem que dar conta de ser multi aí, mãe, esposa, empresária, e aí, como é que é? Até porque quem tem dislexia tem déficit de atenção, né, junto. A maioria E aí, gente? junto.
Então, assim, o engraçado é que quando eu começava a ensinar meu filho, a minha filha, eu não me lembro muito disso, não. E meus filhos são muito inteligentes, né? Então, assim, quando eu comecei a ensinar meu filho, ele falava assim, mãe, mas você não... Ele acabava me ensinando, né? Porque ele falava assim, mãe, mas isso aqui você não sabe? Você não estudou isso, não? Eu falava, filho, como que eu ia explicar? Mamãe estudou, mas não foi da forma mais adequada pra mamãe, pra dificuldade que a mamãe tinha. Ele não conseguia entender que eu, adulta, não sabia coisas como ele sabia. Eu E tive aí? que voltar da estaca zero com a psicopedagoga. Eu voltei do alfabeto, a estudar o alfabeto. A minha Olha. letra, não, eu fazia, o meu O parecia E, C com E. Entendeu? Aí. Então, ela teve que fazer todo um trabalho comigo de leitura, pra mim poder Quase desenvolver. que a alfabetização ali. Muito Exatamente. interessante. Eu voltei mesmo do jardim. Interessante, Letícia. É. Aí fiquei um ano Aí todo tu tinha que fazer trabalhando. aquelas sílabas de novo, porque isso tudo pra Exatamente. você ainda era confuso. É, Interessante. Porque eu tive que conhecer o som das palavras novamente. Que legal. Entendeu? Então, assim, aí o que eu faço? Eu faço o processo, estudo língua portuguesa sozinha mesmo. Aí comecei do zero de novo, fui indo. Ela me deu esse primeiro empurrão ali, aquela primeira preparação, né? Pra mim não ficar crua. E aí agora eu vou indo, eu vou buscando conhecimento. Ai, Porque você tem que interessante. buscar. A pessoa que tem dislexia, ela tem que constantemente buscar o conhecimento. Adoro isso. Entendeu? Interessante. Ela tem que estudar um pouquinho mais do que as pessoas que não têm dislexia. Então, tem que repetir mais vezes. Para ela, às vezes eu converso com uma pessoa um assunto e eu não retenho quase nada. Aí a pessoa vai, o que você entendeu do que eu falei? Que a gente tem problema com compreensão. E o engraçado, assim, que eu tinha muita questão, melhorei muito, com sarcasmo. Então, assim, às vezes as pessoas faziam uma piadinha e eu, não entendia. Caramba, E é bem típico da pessoa que tem Letícia. dislexia. É Eu ficava mesmo? assim, Sabe quando você não entende? E aí você se sente mal de não entender o que a pessoa tá falando. E aí, naquele grupinho, o povo começa a rir, você... ri então, tá mesmo. rindo de quê, gente? eu falava isso. Tá rindo do quê? Porque eu não tinha entendido, né? Eu ficava meio que boiando ali. Então, assim, esse processo foi muito gostoso. Eu curti e curto todos esses processos da minha vida. Não fico assim, Muito desesperada. Falando assim, ai, meu Deus, e agora? Eu tenho que aprender isso aqui, e agora não sei o quê. Eu fico assim, eu vou aprender, eu vou fazer. Vamos começar aqui? Se tiver que começar do zerinho, eu vou começar do zerinho e vou indo aos poucos. Então, eu explico isso pro meu filho, mas pra ele foi complicado e até hoje. Porque, por exemplo, países, essas coisas, aí eu volto do zero e vou estudar. E ele sabe tudo sobre países. Ele é muito, assim, procura na internet, pesquisa todo tipo de assunto. E ele acha que eu tenho que saber. Ele chega a mim, mãe, você sabe quem que é fulano de tal? Eu, Oi, olhando pra cara então. dele assim. Mãe, mas como que você não sabe? E ele pesquisou no dia e sabe tudo da ficha da pessoa. Eu falei, filho, quando que você soube disso? Hoje, eu pesquisei hoje. Fulano nasceu em tal ano, fez isso em tal ano, inventou tal coisa. Eu falei, tá, filho, mas você descobriu hoje também. Como que a mamãe ia saber? Não, mãe, mas como que você não sabe? Eu sou criança. É bem assim, entendeu? Então, é uma fase muito gostosa. Eu aproveito, eu dou muita risada com ele, referente a isso. Legal. E aprendo muito com ele. Porque eu falo assim, filho, agora que você sabe, ensina a mamãe. Aí ele fica aí, naquela, aí? tipo assim, achando, mas eu tenho que ensinar um adulto, não era pra ela saber? Fica nessa fasezinha. Deixa eu te fazer uma pergunta que me veio de curiosidade aqui agora. Esse é o de qual idade? 9 anos. 9, então ele já tem um entendimento melhor. Sim. Você explicou pra ele, sentou com ele, falou dessa sua dificuldade, de que você só descobriu ela com o tempo pra frente. Chegou a conversar isso com ele? Como é que foi isso? Sim, eu expliquei pra ele. O que acontece? Esse de 9 é o Rafael. Ele, assim, ele é muito rígido nas coisas. Se ele acha que o copo é azul, ele pesquisou que é azul, pode estar aqui transparente, que ele vai falar assim, não, esse copo é azul, eu pesquisei, vim em tal lugar. Então, assim, ele tem muito essa rigidez cognitiva, até porque ele tem autismo de suporte 1. Né? Olha Tem aí, mais que essa, né? interessante, A mãe disléxica e o filho autista de suporte 1, que é o antigo Asperger, né? Então, eles são muito É inteligentes. isso que eu ia perguntar. Esse autista é aquele que tem um QI a mais. Olha, o que QI dele é maneiro. 115, acima para a idade Gente, dele. que máximo. Então, assim, eu Então explicava é tipo pra ele. assim, cara, 1 mais 1 dá 2 e você não entendeu isso? Mas como não? Isso é Isso, óbvio. exatamente isso. Ele é assim. Então, para mim explicar para ele uma coisa, é bem complicadinha. Eu falo, não, filho. Ele acaba falando, não, mãe. É isso, você não entendeu, é isso aí, acabou, e pronto. Ele é, tipo, muito assim, complicado pra explicar, Mas aí eu você fez expliquei. alguma pesquisa com ele junto, já que ele é um menino que gosta de pesquisar? Sim. O que é a dislexia, o que leva a ela e tal? Por que eu tô fazendo essa pergunta?
Porque a criança, ela é muito genuína mesmo, sabe? O que é isso? Me explica. E essa coisa do QI é muito interessante, porque eu tenho um na família, e aí era tipo assim, olha, gente, ele assistiu o filme do Titanic, essa história é muito legal. Ele assistiu o filme do Titanic, ele tava com 9 anos aí também, talvez. E aí ele assistindo. Gente, ele não vai parar, uma criança de 9 anos não vai parar para assistir Titanic. Mas aí, por algum movimento que a família estava assistindo, ele tá lá assistindo e ele falou, tá, vou assistir esse negócio até o final. Ele acabou de assistir o filme. Ele foi pro quarto. O que ele foi fazer? Ele foi pesquisar se a história do Titanic era verdadeira. Porque como a do Titanic mostra a personagem lá, né, como se fosse uma velhinha que conta a história, pois ele foi pesquisar. Não deu 2 horas, ele me entra na sala, tua família toda, e diz assim, olha só, gente, aquele negócio que você estava assistindo, era isso, aconteceu no ano tal, parará, para exatamente igual você falou que é o seu filho. E, gente, ele deu uma aula de Titanic. Em pouco tempo, né? Uma horinha, 2 horinhas, para eles é o suficiente, até menos. Que a gente falou assim, a Gabriel, Gabriel, onde você arrumou isso? Ué, gente, vocês estão assistindo um filme e não sabem nem por que estão assistindo? Deu esporro na família inteira. Eles acham que a gente é obrigada a saber tudo. Meu Deus. Aí ele falou assim, como assim vocês não sabem? Vocês não estão nem sabendo se a história é verdadeira ou não, porque o Titanic mostra como se fosse uma história verdadeira, né? Sim. Que no final, lá, o autor mostra a velhinha e tal. A Rose, velhinha lá. E ele foi descobrir, menina, se era verdadeiro ou não. Ele, olha, a história não é bem verdadeira, não, mas o tal do diamante é. Aí... Eles são fogo, gente. Adoro. E aí, assim, é muito interessante isso que você está falando. Então, por isso eu te fiz essa pergunta. Se você, de fato, sentou com ele no 1 mais 1 que dá 2. Então, assim, senta aqui, vamos pesquisar agora. O que é dislexia? Sim. O que ela leva? Aonde ela acontece? Em que momento a pessoa descobre? E aí, isso vai gerar uma compreensão maior nele, entende? Já que ele funciona desta maneira, que é o caso do meu sobrinho lá. Então, tanto é que toda vez que esse meu sobrinho vem questionar alguma coisa, a gente já fala assim, pelo amor de Deus, pesquisa lá, descobre, aprende e vem ensinar pra mim. É o que eu falo pro meu também. Filho, dá uma pesquisada nisso, ensina pra mamãe. Aí eu comecei a fazer o inglês, né, num aplicativo, ele falou que ele ia fazer... Não era espanhol, não, era francês. Que chique. Aí ele falou assim, eu vou fazer o francês, você faz o inglês, e aí a gente vai ver quem que chega no máximo do cursinho, né? Aí esse dia ele falando francês lá comigo, aí ele, English, aí ele falou francês. Aí eu falei assim, eu prefiro inglês, filho. Aí esse dia eu perguntei uma frase em inglês pra ele, aí ele foi e pensou assim, mãe, você sabe que eu sei, né? O que você perguntou em inglês? Essa é fácil, pergunta outra. Falei, mas você nem respondeu essa. Aí ele, isso é tal coisa. Eu falei, tá. Aí a mãe sem graça, essa ele não ia saber. Eu só aprendi fresquinha. Aí sabia. Ele é muito assim, safo, né? Ou seja, essa fácil foi a que deu pra me fazer aqui agora. E ele já vem assim, olha, você pegou o quê, beabá? Isso aí pra mim... Eles são demais. E eu aprendi muito com ele, entendeu? E aprendo com meus filhos, minha filha também. Que eu lembro os meus erros, porque o disléxico, ele tem erro, vai ter erro pro resto da vida, né? Que a dislexia não tem cura. Então, e assim, a causa é sempre assim, é mais genética. Então, se eu tenho, provavelmente alguém do meu lado materno ou paterno tem, que é genética, ou pode acontecer durante a gravidez também. Olha que pode interessante. Pode acontecer. Dica importante, hein, gente? Viu? Já aprendemos mais uma coisa aqui com a Letícia. Interessante. Pode acontecer de desenvolver na gravidez, por alguma questão, né, da gestação. E, assim, o apoio da família é essencial para o desenvolvimento de uma criança com dislexia. Porque a gente não tá falando só do cognitivo, a gente tá falando do emocional dessa criança. Simplesmente isso aí. Hoje eu vi um vídeo, até mandei pro meu pai. Não mostrei pro meu esposo ainda, mas mandei pro meu pai, porque eu lembrei muito quando meu pai ia me ensinar alguma coisa. E era tipo assim, ele acabava de falar pra mim e me perguntar de novo, não sabia. Porque a memória de curto prazo não é boa do dislexo. Então, ele, Letícia, quanto que é tal mais tal? Aí eu ficava olhando pra cara dele, tipo assim, cri, 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 cri. E dentro de mim um desespero, porque eu pensava assim, meu Deus, isso não vai acabar? Eu não sei o que ele tá perguntando. Porque a gente aprendeu de forma errada, de forma como se fosse as outras crianças que não tinham problema cognitivo. Então, a forma de ler é assim pra todo mundo. E não é. Cada um tem a sua Letícia. forma. E na vida adulta que eu fui aprender isso. Então, eu uso pra mim,
e ao meu favor a melhor forma para me aprender. Arrasou. Entendeu? Gente, muito legal. Presta atenção quanta dica importante e interessante que a Letícia está trazendo pra gente. Pô, muito legal, Letícia, porque assim, esse é um mundo que realmente não tem tanta informação. O que acontece aí com a nossa vida é que vai se falar aí, de repente, do autismo, do Down. Eu acho que o Down já fala há mais tempo, né? Mas o autismo fala-se pouco, agora se sabe um pouco mais, né? Da necessidades também não se falava. Então, é muito importante tudo que a Letícia trouxe aqui. E olha, ela só trouxe dica poderosa e maravilhosa. A rede social dela vai estar aqui embaixo. Então, não deixem de seguir ela, porque ela vai trazer muitas novidades, muitas coisas legais sobre esse assunto, né, Letícia? Sim. Então, tá aqui as redes sociais dela, não deixe de acompanhar, tá? Letícia, adorei. Olha, eu não sei você aí, mas eu aproveitei muito e aprendi muita coisa com você. Foi um prazer. Olha que coisa legal. Porque algumas coisas eu tinha noção, mas como eu não vivencio, não é uma realidade minha, eu não conhecia o que você disse. Então, foi muito legal e muito gostoso ouvir você aqui hoje, tá? Agora, eu quero saber o seguinte. De tudo que você trouxe aqui, essa aqui é a sua câmera, você vai contar ali. Eu sempre digo que não é conselho, porque vovó já dizia que se conselho fosse bom, a gente cobrava, né? Exatamente. Então, não é conselho. Dá uma dica para essa pessoa que está aqui em casa te ouvindo. E aí, dá uma dica aí de como se tornar dona de si sendo dislexa. Sendo dislexa. Aí, conta aí. Procura, o primeiro passo, procura o autoconhecimento. Não desista, vai fundo, não deixe que ninguém te pare, porque você vai chegar onde você quiser. Essa é a minha primeira dica de ouro, não desistir. E o que falar e o que falaram de você ficou para trás. Quem manda no daqui para frente é você que vai fazer a sua história, seu caminho, tá? Não fique focado no que os outros falam, vai fazer, porque eu focava no que os outros falavam de mim, que eu era burra, que eu era incompetente, que eu não ia conseguir. Quando eu desfoquei disso, aí, meu bem, ninguém me segurou. Arrasou, muito bem. Olha onde ela está aqui, agora compartilhando com você a vida dela. Olha que incrível. Letícia, quer mandar um beijo para alguém? Quer fazer algum agradecimento? Fique à vontade, esse agora é o seu momento. Eu quero. Essa parte é gostosa também, né? Olha, a primeira pessoa que eu agradeço na minha vida por eu chegar onde eu cheguei, eu digo nessa parte com a dislexia, é o meu marido. Ai, arrasou. Ele desde o começo, com as minhas dificuldades, ele com todo carinho, com todo respeito, com toda a empatia, ele me ajudava, sabe, ia me dando um toque, e eu fui melhorando, né, fui começando a ter esse controle emocional com as minhas questões. Ele é a primeira pessoa. Agradeço muito, muito a minha família também, meu pai, minha mãe, eles fizeram e me deram tudo que eles pôde naquele momento. Então, eu sou muito grata a eles também, tanto um quanto o outro. Meus filhos, agradeço, porque eu consigo aprender todos os dias com meus filhos, com as minhas dificuldades. E claro, né, primeiramente a Deus, né, que sem Deus a gente não vai a lugar nenhum, né? Ai, arrasou. Muito bom. Letícia, adorei. Eu também, amei. Tu viu como é que não é difícil? A gente fica com medo, mas vai com medo mesmo. Assim, com medo mesmo. Então, eu quero agradecer agora aqui, ó. Quero agradecer a você que está aqui me acompanhando até agora. Não esquece de se inscrever nesse canal e todas as informações da Letícia e das suas redes sociais vão estar aqui embaixo. E eu espero você no próximo podcast. Elas Donas de Si. É um prazer ter você aqui comigo. Tchau. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim.